Você está no meio de uma apresentação importante, diante daquela plateia também fundamental. Sei lá, você vai vender a ideia de um projeto, você está trabalhando a sua reputação e você percebe que você não está prestando atenção naquilo que você está dizendo. As palavras saem ali a esmo, você não tem ideia se você está movimentando o corpo, parece que a sua alma saiu ali do seu corpo e você perdeu o fio da meada e você não sabe o que vai acontecer. Tudo que você tem certeza é de que nem você e nem as outras pessoas estão prestando atenção. O que aconteceu ali é a presença da ausência. O que significa isso? Você realmente não está ali conscientemente. Para que a gente entenda, né, o que fazer, o que eu posso fazer para que isso não aconteça, a gente precisa primeiro entender por que isso acontece. Em geral, nós estamos muito preocupados com a impressão que as pessoas vão ter a nosso respeito. Você falar em público, mesmo que seja uma sala de reunião pequena, seja você falando e duas pessoas ouvindo, ou três pessoas, ou então uma plateia imensa, você está diante de 500 mil pessoas, não, 500 mil pessoas também, vai, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Essa não é uma situação natural. De fato, você está ali com o holofote voltado para você, e sim, as pessoas vão te julgar. E, em geral, a nossa mente nos leva para um lugar de ficar o tempo inteiro se perguntando: o que estão achando de mim? Nossa, aquela pessoa pegou ali no celular, então eu não sou importante para ela. Ih, fulano saiu da sala. O que eu estou falando não faz sentido nenhum. Ou a outra apresentação foi muito melhor, aquela pessoa arrasou e agora o que as pessoas vão achar de mim? E aí eu trago, né, esse vídeo, eu estruturei esse vídeo pensando nesse livro aqui, já mais antigo, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e O Poder da Presença, da Amy Cuddy, que é mais atual. E o Tolle, ele tem uma passagem que eu separei aqui para falar para vocês, que ele diz o seguinte: pensar se tornou uma doença. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Então, essa é a primeira questão. Nós não podemos deixar a mente nos levar para onde ela quiser nos levar. É muito comum as pessoas começarem no espiral de pensamento negativo e não conseguirem parar. E normalmente a mente te leva para o lado negativo por uma questão de sobrevivência. Ela quer resolver aquilo que ela entende que é uma ameaça. Só que se você está numa apresentação e você começa a entrar nesse espiral do que as pessoas estão pensando de mim, você vai se descolar daquilo que você planejou. Então você sai da presença e você entra num outro lugar e a sua plateia percebe. Então a gente precisa romper esse processo. E aí vocês podem me perguntar, como que eu faço isso? A primeira questão é a gente entender até o que é a presença. A presença é um fenômeno momentâneo. Ao longo do dia, nós não estamos presentes 100% naquilo que estamos fazendo, porque a nossa mente está cheia de tarefas e pendências e boletos para pagar. Então, a presença é um fenômeno momentâneo, é um estado psicológico, é uma ativação da consciência. E para que eu consiga ativar a minha consciência, eu preciso entender, primeiramente, o que é a presença e o quão faz diferença. Para isso, para que eu consiga estar presente durante uma apresentação, existem duas coisas importantes. A primeira é a mais lugar comum. Todo livro de oratória que você pesquisar, todo curso que você fizer, as pessoas vão falar sobre isso. Faça um planejamento, monte um roteiro e treine, treine, treine. Só que detalhe, esse treine, treine, treine não é decore cada palavra do que você vai dizer. Porque se você resolver entrar nessa onda errada, a presença vai embora.
Porque você vai estar lá na hora da apresentação tentando lembrar aquela palavra perfeita que você queria dizer. Ela não vai vir e isso vai ser um efeito dominó. Então, portanto, primeira coisa, faça roteiro, planeje, treine, treine, treine. Tá. Só que a segunda coisa que eu quero falar aqui, que é importante para a questão da presença de palco, né? Normalmente a gente escuta isso. Como é que eu tenho presença de palco? Como é que eu faço com que a minha fala tenha um alinhamento entre o meu corpo, o meu movimento, o meu semblante e que eu entre nesse modo flow? Você precisa treinar a sua presença todos os dias. Não é, eu vou me apresentar amanhã, então agora eu tenho uns 10 minutinhos, deixa eu treinar essa tal de presença. Não. Esse é um exercício de todos os dias. Como fazer atividade física, como se alimentar bem. O que significa isso? Você vai escolher alguma atividade, né? Não necessariamente você vai fazer a mesma atividade todos os dias, ainda que isso ajude. Você pode escolher uma atividade diferente a cada dia, mas você precisa reservar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos do seu tempo. Aí é com você. Mas para treinar essa presença. Então, exemplo. Digamos que você não seja uma pessoa que tem o hábito da leitura, e você deveria ter. Então, você vai selecionar uma parte do seu dia para ler 5 páginas de um livro com o seu celular desligado. Isso é fundamental. Celular, distração sensorial. Se você não consegue ter foco hoje em dia, é por conta muito do uso que você faz do celular, distrações sensoriais. Para isso, leia o livro Foco, do Daniel Goleman, mesmo autor de Inteligência Emocional. Ele escreveu esse livro em 2015 e ele te traz insights poderosos. Voltando. Então você vai ler 5 páginas por dia de um livro com seu celular desligado, prestando atenção em cada palavra, voltando na frase que ficou confusa. Ou você, em vez de colocar o som aos berros no seu ouvido durante aqueles 20 minutos de caminhada, você vai fazer a caminhada em silêncio, com o celular desligado, olhando as pessoas. Não vale caminhar respondendo o WhatsApp. Você vai simplesmente ser enquanto você caminha, perceber um passo após o outro. Ou você vai fazer isso tocando piano. Enfim, existe aí regando as suas plantas. Mas o exercício aqui é você realmente estar presente. Tá lá regando a planta, resolveu pensar no boleto que você tem que pagar. Volta para a planta. Qual é a cor da planta? Que cheiro a planta tem? Será que ela está seca? É o poder da presença. Porque aqui a questão é, você precisa ativar a sua consciência. E aí, como eu citei o Daniel Goleman no livro Foco, ele diz: a sua capacidade de fazer algo com excelência é diretamente ligada à sua capacidade de ter atenção, de concentrar. Então, a gente precisa trabalhar a concentração. E aí, falando um pouco da Amy Cuddy, que ela fala sobre o poder da presença, ela conta no livro que ela ouviu centenas de executivos que são responsáveis por aprovar projetos, e para aprovar esses projetos, tudo começa com um pitch, uma apresentação, de quem está vendendo o projeto, e ela reuniu alguns pontos que esses executivos disseram para ela, né? Então, acho interessante aqui, eles disseram o seguinte: se a pessoa que está vendendo a ideia não acredita na ideia, imagina se eu vou acreditar. E isso normalmente é demonstrado quando a pessoa não está presente. O segundo ponto que ela levantou: em geral, as pessoas, segundo esses executivos, estão muito mais preocupadas em causar uma boa impressão, ou seja, vender elas próprias, do que focadas nas ideias. E isso prejudica. Essas pessoas que estão focadas em causar uma boa impressão são essas que levam a consciência para dar uma volta, porque começam a entrar naquele looping de: será que está prestando atenção na minha roupa? Será que eu estou causando uma boa impressão? Será? Isso tudo vai atrapalhar o seu foco naquilo que você precisa dizer. Eu esqueci de comentar, por isso a única edição deste vídeo. Se você está gostando, se você gostou no final, curta, comente. E um outro ponto importante que ela traz desses executivos:
Esses executivos não esperam que o apresentador ou a apresentadora tenha todas as respostas. Inclusive, mostrar um pouco de tensão ali, principalmente nos segundos iniciais, é mais do que normal, porque a tensão vem do lugar da importância que você dá àquilo que você está fazendo. Então, mais importante do que ter todas as respostas, de ter todas as respostas na ponta da língua, é você realmente focar na sua apresentação. Porque se você planejou, se você treinou e se você ativa a sua consciência todos os dias, fica mais fácil focar realmente naquilo que importa. E um último ponto em relação ao poder da presença. Estar presente é ser você mesmo. Não tente ser uma outra pessoa ao longo da sua apresentação, porque se você fizer isso, você vai ser um impostor, uma impostora, e de novo, a sua consciência vai ter dado uma volta e você não vai estar verdadeiramente ali. Então, resumindo, para estar presente, para que você preste atenção naquilo que você está fazendo na apresentação e para que as pessoas, consequentemente, prestem atenção em você, duas coisas importantes. A primeira, que você vai ver em todos os lugares, faça um bom planejamento, faça um roteiro, treine, treine, treine. A segunda coisa, estabeleça como exercício diário trabalhar a sua consciência, trabalhar a sua presença. A sua mente precisa estar a seu serviço e não você a serviço da sua mente. Qual das opções você escolhe?